Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez sobre Byung-Chul Han, filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Byung-Chul Han, que é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e que dessa vez então se dedica à filosofia chinesa, né? Eu estou trabalhando com um livro cujo título é Shanzai, Desconstrução em Chinês, um livro publicado no Brasil, traduzido pela editora Vozes. A publicação original na Alemanha é de 2011. Eu continuo trabalhando com o primeiro capítulo, cujo título é Quan, direito. Então vamos lá, ele vai discutir um pouquinho o que é direito, ou o que são direitos humanos, né, em chinês. Ele diz assim, ó, o pensamento chinês é pragmático, em um sentido especial. Não rastreia a essência ou origem, mas as constelações mutáveis das coisas, entre parênteses, pragmata. Né? Então ele está dizendo que a filosofia chinesa é uma filosofia que não se perde em especulações e que também não trabalha, não opera com o conceito de essência, né? Quer dizer, como se as coisas tivessem uma aparência e por trás delas existisse uma essência da qual isso que é aparente é derivado. Ele diz, não, o pensamento chinês é pragmático, é prático. Ele não está preocupado com a essência de nada, com aquilo que está por trás, não está preocupado com a origem das coisas, mas está preocupado com o próprio caráter de mutabilidade ou com a dimensão da própria transformação das coisas, né? Por isso que ele começa, ele diz assim, Ren Quan é a tradução chinesa para direitos humanos. O símbolo Quan possui uma gama de significados que conferem um caráter especial à ideia chinesa de direito, né? Então ele diz, explicando ainda na sequência, originariamente, Quan se referia ao peso que se desloca em uma balança de um lado para o outro. Portanto, Quan significa primeiramente pesar e sopesar. Não possui posição fixa e final, né? Então ele está exemplificando através da palavra Quan, né, que é traduzida por direitos humanos, né, ou por direito humano, está exemplificando em que medida o pensamento chinês é um pensamento pragmático, um pensamento que não está voltado para as origens. Ele está dizendo que a própria palavra direito humano tem a ver com esse peso que é usado para compensar a balança, né? Sobretudo tal como era usada nas balanças antigas, não nas balanças digitais, eletrônicas da atualidade, né? E o fato desse peso ficar mudando, o fato dele ser mutável, né? Ele se constitui num bom símbolo da essência do pensamento chinês, que é a própria mutabilidade, né? Quer dizer, o peso vai sendo deslocado na medida em que é necessário compensar aquilo que está sendo colocado na balança para você chegar a uma aferição daquilo que você pretende pesar, né? Então ele diz assim, Quan designa muito mais do que o potencial inerente a uma situação do que um conjunto de regras que permanecem idênticas independentemente do local ou situação, né? Então, é interessante, quando você pensa em direito na nossa cultura, nas culturas ocidentais, né? Na nossa cultura brasileira, a gente está pensando em um direito que está codificado num conjunto de regras, né? Numa lei, né? Então, estão ali previstos os direitos da pessoa, estão também previstas o que acontece, está previsto o que acontece quando a pessoa infringe ou quando o direito da pessoa é infringido. Então, quando se fala em direito, se fala fundamentalmente de regras formalizadas, né? Então, olha o que ele está dizendo, Quan designa muito mais o potencial inerente a uma situação do que um conjunto de regras que permanecem idênticas, independentemente do local e da situação. Então você tem aqui uma coisa chamada flexibilidade,
né? Assim como o peso da balança ele vai se deslocando, ele é flexível, ele precisa se adaptar às circunstâncias, também a filosofia, a forma de pensamento chinês, ela também é flexível, né? Por isso que ele está chamando, né, e em vídeo anterior eu falei sobre isso, né, a essência, vou dizer assim, o aspecto mais importante da filosofia chinesa é a própria inconstância, a própria mutabilidade, né? Então ele diz, o poder, por fim, né, o poder não pertence à subjetividade, mas à situavidade, ou seja, depende da situação, né? É interessante isso, né? Nas culturas ocidentais, os sujeitos são poderosos, são empoderados ou desempoderados, né? Na cultura chinesa, o poder pertence à situação, e como a situação muda, o deslocamento do poder é permanente, né? Então, a posição de poder depende da posição que o sujeito ocupa no momento. Se ele passa a ocupar uma outra situação, ele se torna ou fica despojado do poder. O poder não é inerente ao sujeito, o poder pertence à situação, e para exercer poder é preciso estar na situação de poder, né? É isso. Bom, vamos lá, a gente vai continuar falando de Byung-Chul Han, vai continuar falando desse livro. A gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!